Fala, povo lindo! Sou o pastor Arthur, pastor líder nas Igrejas do Amor. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Tenho certeza de que aqui você será muito abençoado através de cada ministração que vai ser trazida ao seu coração e vai derramar doses de fé, de esperança e de muito amor sobre sua vida e sua família. Então a pergunta que eu te faço é: você já é inscrito no meu canal? Se ainda não é, se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações e se prepare para crescer muito em Deus. Espero você aqui, Deus abençoe. Mensagem de hoje, o título é: você precisa passar por isso. Tem gente que gosta, né? Teve gente que deu o uau assim, mas teve outros que falaram dentro assim, uau, uau. Sabe quando Jesus começou a falar sobre tudo que ele ia viver para os discípulos, e numa parte desse momento Jesus diz que ele vai ser perseguido, ele vai sofrer, vão prendê-lo, vão matá-lo. Lembra de Pedro? Pedro já vai logo em direção a Jesus, coloca Jesus num lugarzinho e diz assim: Jesus, vem cá. Que história é essa? O senhor não precisa passar por isso. É claro, eu estou aqui parafraseando. Pedro disse assim: o senhor tem pena de si mesmo. Jesus disse assim, de forma muito clara: arreda de Satanás. E por que Jesus falou isso? Porque Jesus queria mostrar para Pedro que ele tinha que passar por aquilo. É necessário viver um processo para depois viver o propósito. Às vezes a gente chega para Jesus e talvez hoje você está falando assim: Jesus, precisa de tudo isso? Jesus, essa situação que eu estou passando, eu preciso passar por isso. Era melhor que não, né? Talvez você está dizendo assim: Deus, eu estava tão bem, estava lá no alto, estava dando tudo certo. O que está acontecendo? Sabe quando a gente se esquece que a nossa vida é como uma roda gigante? Thalita não gosta muito de roda gigante, mas uma hora a gente está lá embaixo, quando está lá embaixo está tranquilo, né, filha? Mas vai subindo, aí vai batendo naquele... Na vida é diferente, a gente gosta de estar lá em cima, mas quando vai descendo, a gente já começa a ficar preocupado, e aí a gente começa a questionar: será que eu precisava passar por tudo isso? Há na Bíblia um homem que viveu mais ou menos isso. Uma hora ele era alguém muito posicionado na sociedade, um status maravilhoso. Ele era um comandante, ele era um general. O nome dele era Naamã. Muito bem quisto por todos e ovacionado pela sociedade. Ele era um herói nacional. Mas de repente veio uma doença, uma enfermidade, lepra. Ele não nasceu leproso. A lepra veio. Naquela época a lepra era uma coisa que não tinha cura. Agora imagina um comandante que tinha que estar sempre com a sua armadura para não mostrar o que ele carregava em si, no seu corpo, na sua pele. Quando ele chegava em casa, eu fico imaginando ele tirando aquela armadura e a sua pele desgastada, remoída. Deixa eu trazer já uma lição para mim e para você aqui.
Não importa o quanto a gente tenha conquistado, ou quem a gente seja, obstáculos vão surgir na nossa vida. Obstáculos vão surgir no nosso caminho. E sabe o que Deus quer que eu e você façamos? Que a gente esteja preparado. Nós precisamos estar preparados. Preparados para quê, pastor? Para viver o processo. Não podemos pegar atalhos. Não podemos tentar fugir daquilo que a gente vai ter que enfrentar. Por mais que sejamos, talvez, homens e mulheres de Deus, e falemos para Deus, mas a gente é tão abençoado, mas o fato de sermos abençoados e bem-sucedidos e termos sucesso na vida, isso não nos isenta das lutas. Em outras palavras, eu não sei o que você está vivendo, ou que viveu, ou que vai viver. Você vai precisar passar por isso. E não tem como correr. Jesus teve que morrer. Jesus teve que se entregar. Porque havia um propósito maior. Às vezes nós estamos fazendo como Jonas. Diante daquilo que nós temos que passar, nós temos tentado pegar um navio, nós temos tentado pegar um atalho, nós temos tentado fazer do nosso jeito e deixar de viver o que está à nossa frente. Não tem como. Sempre vai haver um plano maior diante dos processos que nós enfrentamos. E talvez você diga assim, mas está doendo, pastor. A dor vai se tornar uma porta aberta de Deus para você entrar e viver a alegria que Deus tem para você. C.S. Lewis disse que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Às vezes nós só vamos conseguir ouvir a voz de Deus na dor. E essa voz não é a voz que nos castiga ou que nos amedronta, não. A voz de Deus fala alto, grita nas nossas dores, porque Ele quer dizer assim: eu estou aqui, filho. Porque nas tempestades da vida, nos momentos mais turbulentos, nos momentos dos trovões, e a gente vive muito disso aqui, né, na Flórida, quando começa a chover e aquele barulhão, esses são os momentos em que parece que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, e Deus está gritando: eu estou aqui. Por quê? Porque o mesmo Deus que permite a luta é o Deus também que providencia o livramento. É o Deus que mostra que está ali conosco. Eu quero trazer 3 verdades que a gente vai encontrar nessa história de Naamã, que vão nos ajudar a não parar no meio do caminho. A primeira é: a vida está sujeita a mudanças. E por mais que isso pareça muito óbvio, o problema é que a gente sabe que é óbvio, mas quando as mudanças chegam, muita gente desiste de continuar a jornada. Sabe? Quantas pessoas, talvez você está aqui, você está nos acompanhando online, e você não desistiu de algo por causa de uma mudança radical na sua vida, e que fez com que você simplesmente parasse de sonhar. Desistisse. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós sabemos que mudanças boas e difíceis acontecem na vida, por que a gente ainda quer fugir dessas mudanças? Obstáculos são feitos para a gente
superá-los, para a gente ultrapassá-los. Numa corrida à distância, com obstáculos, o propósito é o corredor. A cada obstáculo que encontra, ele tem que pular. A vida da gente é assim. A gente vai ter que pular esses obstáculos. A gente não pode parar. Mas pastor, e se eu tropeçar em algum e cair? Levanta. Levanta e continua correndo. Na vida de Naamã, a Bíblia vai dizer em 2 Reis 5:1 que ele era comandante do exército do rei da Síria. Olha as coisas boas que a Bíblia traz sobre esse homem. Era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era ele também um homem valente. Se parasse por aqui, você ia dizer: uau, esse cara só vive lá no alto. Mas o texto diz assim: mas estava leproso. Qual é o mais da sua vida? O que é que um dia parecia que era maravilhoso e de repente se tornou um mais na sua vida? Que te ameaçou, que fez você, parece que estava descendo num precipício. A vida, ela é feita dessas mudanças radicais com um propósito, gente. Muitas vezes quando a gente está lá no topo da montanha, a gente se sente seguro, a gente se sente senhor de si e às vezes a gente acha que a gente está no controle. Naamã estava, de certa forma, vivendo tudo o que ele estava vivendo, essa grande mudança, para aprender algo importante que a gente também tem que aprender. As coisas muitas vezes vão ter que sair do nosso controle, para Deus mostrar que está no controle dele. E no controle dele tudo é melhor. Por quê? Porque quando a gente entende que a nossa vida ela é inconstante e existe essa vulnerabilidade, como Paulo vai falar em 1 Coríntios 10:12, ele diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O que ele está querendo dizer assim? Ei, dependa de Deus somente todos os dias. É impressionante porque a gente só quer depender de Deus quando a situação está difícil. E Deus quer nos ensinar a depender dele todo dia. Quando tudo está fluindo, quando todas as portas estão abertas, mas também quando começarem a se fechar, porque se fecham. Quando parece que o mar não está se abrindo, e aí Deus está dizendo assim: eu não vou abrir o mar não. E aí você diz assim: mas Deus, como é que eu vou passar? Aí Deus diz assim: eu estou permitindo que isso aconteça na sua vida, porque eu quero fazer algo maior. Eu não abro o mar não, mas eu vou fazer você andar sobre ele. Mas para andar sobre o mar, vai ter que deixar Deus no controle de tudo. Nós somos humanos. A nossa vida é muito efêmera. Há um tempo atrás, nós falávamos sobre Steve Jobs, um gênio. Se eu perguntar aqui, praticamente todo mundo aqui tem um iPhone. Thalita está querendo um Samsung. Eu disse, ela, meu iPhone é melhor. É mais bonitinho, ela disse. Mas Steve Jobs, uau, o que ele alcançou. Mas de repente na vida dele, ele não imaginava isso. Ele foi acometido de um câncer raro no pâncreas. Tinha dinheiro, sucesso, tinha tudo, tinha um mundo. O sucesso pode nos dar o mundo, mas só Deus pode nos dar a vida. Sabe o que é que o próprio Steve Jobs disse? Ele disse assim: lembrar que estarei morto em breve
é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas na vida. Talvez a gente pensasse assim: esse cara em vida deve ter tomado as melhores e as maiores escolhas. Não. Quando ele estava para morrer é que ele começou a entender. Ele devia ter tomado escolhas melhores antes, que não foram tomadas. Naamã começou a compreender isso quando viu que a vida é essa roda gigante. Que de repente está tudo bem e pode não estar, mas isso não quer dizer que vai continuar desse jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, para você ficar mais animado nessa mensagem. Você vai precisar passar por isso, mas vai passar. Vai passar. Quando você entende que essas mudanças de alguma forma vão nos ensinar a deixar o controle de tudo nas mãos da pessoa certa, acabou. A gente tem que entender que sem Deus, sem Ele, a gente é nada. E que toda mudança que está sendo ocasionada faz parte de um projeto que Ele tem. Por isso que no fim tudo coopera para o nosso bem. A gente tem que sair daqui hoje. Se está tudo bem na sua vida, diga assim, saia dizendo: eu dependo de ti. Se não está, saia dizendo: eu dependo de ti. E eu vou avisando logo, até aqui não está, que vai passar, mas vai vir outra. Como é que é, pastor? Vai vir. Eu aprendi que na vida é assim. Você supera um desafio e você celebra, você festeja, mas eu vou te dizer, vai vir outro. E você vai ter que passar por isso. Gente, nesses 22 anos de ministério, meu Deus do céu, eu confesso que a gente já viveu tantas coisas maravilhosas. Eu dizia: uau! Atingimos o auge. Glória a Deus! Tolinho. Daqui a pouco, meu amigo, vem outra bomba. Buf! Não é possível. E aí é a hora que Deus diz assim: você precisa passar por isso. Por quê? Porque vai passar e a gente vai vencer de novo. Mas Deus vai sempre querer fazer algo lindo, maior, grande. Não tem como fugir disso. Primeira verdade: a vida está sujeita a mudanças, mas entenda, quem está no controle da sua vida é Ele. E segundo, as mudanças estão acompanhadas de um preço. Muitas vezes o preço é alto. Em 2 Reis 5, 11, 12, Naamã vai dizer assim: eu pensei que ele sairia para encontrar-se comigo, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria minha lepra. Não são os rios de Damasco, Abano e Fafá melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Parou para pensar que a gente quer sempre dar a Deus o valor daquilo que a gente quer receber? A gente diz a Ele como é que tem que ser o esquema. Deus, olha, é o seguinte, eu quero isso, quero aquilo, não deixa acontecer aquilo não, tá? Toda mudança é acompanhada por um preço. Se Jesus teve que pagar preço, meu amigo, a gente vai ter que pagar também. Jesus veio, Jesus se entregou, Jesus sofreu, Jesus morreu. E qual é o preço que eu tenho que pagar, pastor? É simples, obediência. É o preço da obediência. É o preço de renunciar. E dói. O que Deus estava querendo mostrar a Naamã que era o seguinte: não vai ser do seu jeito. Vê que coisa interessante. Naamã descobriu
sobre o profeta Eliseu através da empregada dele. Ele que estava acostumado a dar ordens, recebeu ordem de um empregado. Daqui a pouco, pensa que vai ter um encontro sobrenatural com o profeta Eliseu, e Eliseu não manda nem vai, manda o servo dele, vai lá e fala, manda ele tomar um banho aí no Rio Jordão, 7 vezes. Mergulha. E depois ainda quando ele diz, mas lá na minha cidade não tinha rios melhores, um soldado vai chegar para ele para dizer assim, meu comandante, faz o que estão pedindo, só não faria algo que seria pior? Por quê? Porque era um preço que tinha que ser pago. A gente vai ver por que isso foi feito lá na frente. Mas na nossa vida é assim. Há um preço. Talvez. Qual é o mergulho que Deus mandou você dar e que tem um preço que você talvez está se esquivando? Posso te dizer uma coisa? Para a gente estar aqui, a gente pagou um preço. Pagou um preço. Quando Deus falou para a gente, depois de 20 anos de ministério, disse assim, vão para lá. Foi um preço. A gente estava no topo da roda gigante. E aí Deus disse assim, vamos lá, vou colocar vocês para baixo. E eu não estou dizendo que estar aqui com vocês é estar para baixo, não, mas deixa eu explicar. Calma aí. Deus disse assim, vão ter que começar do zero de novo. Sabe quando Deus chega para Abraão e diz assim, me dá teu Isaac? Deus disse assim, me dá o teu Isaac. O meu Isaac era a Igreja do Amor Brasil, 20 anos. Uau, tanta coisa linda que estava acontecendo. Meu Deus, que maravilha. E de repente Deus disse assim, vai lá para os Estados Unidos. A gente, e eu falo isso, eu estou falando com humildade mesmo, a gente estava acostumado a pregar para milhares de pessoas. E no começo aqui, tinham 2 ou 3, eu subia nesse púlpito dizendo, graça e paz, Igreja do Amor, e vendo as multidões pela fé. E orando e dizendo assim, obrigado pelas multidões que estão aqui. Eu acho que até quem estava aqui dizia assim, ele está... O que ele está vendo que eu não estou conseguindo? A gente teve que renunciar. Mas vou te dizer uma coisa, faria tudo de novo. Sabe por quê? O preço é a obediência. Quem obedece recebe recompensa. É o fruto do penoso trabalho. Por isso que Naamã tinha que entender, só obedece. A gente quer bênção sem compromisso, a gente quer crescimento sem sacrifício, a gente quer cura sem entrega. E com Deus não é desse jeito. A gente não negocia com Deus. A gente não dita as regras para Ele. É Ele que dita para nós, para que a gente obedeça. Talvez você vai ter que mergulhar. Qual é o teu mergulho de hoje? Deus está dizendo que você tinha que ter perdido perdão há muito tempo a alguém que fez mal para você, mas você está guardando rancor. Aí tu fica lá no Instagram dessa pessoa escrevendo alguma coisa. Meu Deus! Talvez é diante de um chamado que você tem, e até hoje você está parado, você está sentado, você está sem fazer nada, você não está queimando mais por dentro, não está dando o melhor para Deus mais, não está buscando o Senhor. Qual o mergulho que Deus está pedindo que você faça? Por mais que o preço da obediência possa parecer alto, mas o retorno de uma vida entregue a Deus é incalculável. Mergulha sem querer explicação dos planos de Deus. Ele não tem que explicar plano para mim, para você. Ele não tem que falar dos detalhes. Ele não. Eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Só Deus sabe como eu queria. Mas eu aprendi.
Sabe, esses dias, engraçado, Helena foi dormir, e quando ela foi dormir, ela pegou o travesseiro e colocou assim no chão, e ela disse: não, é para orar, pai. Eu, uau, essa menina é mais crente que eu. Vai orar de joelho, filha? Vovó disse que de joelho é melhor. Mas ela fez isso, e isso me tocou tanto, mas tanto, que eu comecei a fazer uma coisa quando eu me acordo. Depois, tomei banho e tal, aquilo outro, eu vou lá no sofazinho, coloco um travesseirinho, que ela colocou o dela, e eu coloco o meu. Eu me ajoelho. Mas eu me ajoelho para fazer uma coisa. Só para dizer assim: Deus, eu estou me submetendo a Ti mais um dia. A Tua vontade. Você sabe o que o meu coração quer, o que o meu coração deseja, mas eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Eu estou aqui para ser Teu instrumento. Eu estou aqui para me colocar nas Tuas mãos. Eu acho que a gente tem que fazer, todo mundo tem que fazer isso. Para todos os dias, independente do que a gente vai viver. Mas a gente simplesmente dizia assim: Deus, eu vou pagar o preço para ser humilde, para ser quebrantado, para confiar em Ti. É o preço da confiança, é o preço da obediência. Naamã começou a entender que a vida é assim, altos e baixos, precisava pagar um preço. Mas ele também entendeu que o problema não era a lepra, era o orgulho. O problema não estava do lado de fora, não era a pele, era o coração. Era o coração. Ele precisava se humilhar. Ele precisava simplesmente entender que ele não era nada. E só tinha um que podia resolver o problema da sua vida. Não era. Ele foi encontrar o profeta Eliseu, mas ele acabou encontrando o Deus do profeta Eliseu. É diferente. Sabe, quando a gente vai atrás das pessoas achando que elas podem resolver nosso problema, é quando a gente entende que só tem um, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu não estou falando que você é orgulhoso, que não. Mas às vezes, o problema está aqui dentro, não está do lado de fora. E é nessa hora que a gente precisa ser humilde. Para quê, pastor? Reconhecer que Deus precisa arrancar de mim e de você aquilo que precisa ser arrancado. Nas situações da vida, sempre vai ter algo que vai servir de aprendizado para mim e para você. Sempre. Para isso a gente vai ter que ter discernimento. Para isso a gente vai ter que colocar o nosso coração nas mãos dele. E por que isso, pastor? Sabe por quê? A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora a gente se esquece que Deus sempre confronta o orgulho antes de conceder a graça. A graça. Salmo 138,6 diz: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Sabe o que aqui significa? Que Deus não se aproxima do soberbo, fica de longe, porque o soberbo não deixa Deus fazer o que ele precisa fazer. Eu e você precisamos tomar uma decisão. Qual é? A decisão de saber que precisamos passar por aquilo que estamos passando e nos submetermos à vontade de Deus. É difícil, muito difícil. Quando a gente perdeu nossa primeira filha, foi difícil pra caramba. Mas a gente se submeteu. Nos testemunhos da nossa vida ministerial, em cada dificuldade, em cada não que a gente recebeu, a gente se submeteu. Vindo para os Estados Unidos, a gente se submeteu.
E a gente entende uma coisa: quanto mais a gente se submete, mais próximo de Deus nós vamos estar, e mais próximos Ele vai estar de nós. Para quê, pastor? Para nos mostrar que a gente vai ter que passar por tudo isso, mas a gente vai passar. Qual é o fim da história de Naamã? Sabe qual foi o fim? Ele mergulhou, e por ter mergulhado, saiu limpinho. Talvez você está dizendo assim: eu quero viver algo novo, eu quero viver uma nova história, eu quero viver um novo testemunho. Você quer viver, então mergulha. Entenda que eu e você somos vulneráveis. Entenda que nós precisamos demonstrar nossa total dependência do Senhor e deixar Ele no controle de todas as coisas. O que é que eu faço, pastor? Simples. Obedeça. Porque quando a gente toma essa decisão, a gente vive uma experiência que a gente nunca viveu antes. A nossa vida é mudada. Naamã vai encerrar a sua conversa com o profeta Eliseu dizendo assim: eu reconheço que o seu Deus é o único Deus, e é o Deus que eu vou seguir. Que Deus me perdoe quando eu estiver com o rei, e que ele estiver ali oferecendo sacrifícios diante dos deuses que ele acredita. Eu vou ter que estar perto, porque eu tenho que ajudá-lo. Mas ele queria dizer assim: o meu coração agora pertence a uma só pessoa. Talvez tudo que Deus está querendo fazer na sua vida, Ele só está esperando uma coisa de você: coloca o coração nas mãos dEle, confia nele, não sai de perto dEle, fica perto e vai passar. Quanto tempo? Não sei. Como eu queria saber o tempo de tudo que Deus faz na minha vida. Não sei. Mas eu sei que nesse ínterim eu vou continuar fazendo o que eu disse que eu fazia, me ajoelhando e dizendo: eu me submeto à tua vontade. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero, encerrar fazendo aquilo que eu fiz no primeiro culto. Teve um momento no início desse culto que eu chamei você que estava precisando daquele fogo queimando de novo. Mas nessa hora, não vou pedir para você sair do seu lugar, mas eu quero orar por você que está passando por algo difícil. E que você mesmo tem perguntado a Deus: eu tenho que passar por isso? É isso mesmo que eu tenho que viver, Deus? E agora você está entendendo que é isso mesmo. Talvez algumas situações mais difíceis vão surgir, mas confia, obedece, paga o preço da obediência.